Oi, gente. Nossa, faz tanto tempo que eu tô pra vir aqui conversar com vocês sobre o segundo exame do Bera que a gente fez. Já fazem uns 6 meses que eu fiz e eu não contei pra vocês porque a gente teve uma experiência muito complicada. Então, o Bera, a segunda etapa do Bera, a gente deveria ter feito quando o Rafa fez 1 ano. E aí ele ficou super doente, a gente não conseguia fazer. Eu desmarquei 8 vezes o exame do Rafa. A gente foi fazer com o Rafa com 1 ano e 8 meses, né? E aí o que aconteceu? Agendamos, tem toda a questão da anestesia, tem toda a questão do dia certo, enfim. Nos programamos e fomos fazer o exame do Rafa, levamos ele em jejum e tomou anestesia lá no hospital e fez começou o exame do Bera. E fez o Bera. Aí quando acabou o Bera, a médica chamou a gente e falou assim, olha, aconteceu um negócio que nunca aconteceu na história comigo, mas aconteceu. Quando a gente tirou, eles enfiam, né, um tampãozinho dentro do ouvido do Rafa com os fios para fazer o Bera. E aí quando eles puxaram esse tampão, tinha sangue dentro do ouvido do Rafa e no tampão. Bem, eu já fiquei desesperada, né? Falei, pronto. Ela, não, mas olha, foi superficial, a gente já olhou, não tem nada. Talvez sangue um pouquinho durante a noite, mas assim, tudo bem. Ok. Achei que tava tudo bem. E a gente fez esse Bera véspera de um feriado. Então foi assim, numa quarta-feira. E na quinta-feira a gente ia viajar para fora de São Paulo, a gente ia pegar avião. Aí, Rafa voltou para casa, passou anestesia, tudo maravilhoso. E aí ele foi dormir. Dormiu. Quando ele acordou, tinha sangue nele até aqui. Saiu sangue do ouvido, acho que deitado, né? Saiu, escorreu tudo na cama, no berço dele. Fiquei desesperada. Aí foi uma correria de ligar pra pediatra, ligar pra fono, ver quem conseguia. A gente embarcava às 10, isso era 7. Então a gente tinha que estar no aeroporto às 8, né? Eu tinha 1 hora pra ver quem ia conseguir ver o Rafa pra me falar, ele pode viajar de avião ou ele não pode viajar de avião, tá tudo bem ou não tá tudo bem. Então foi assim um pânico geral. Ok, conseguimos, apareci lá no consultório da minha pediatra, igual uma maluca, sem avisar. Falei, é ela, é a única que vai conseguir ver. Falei com a fono, falei com um monte de gente, ninguém tava em São Paulo, não conseguia. O médico do Rafa só ia começar a trabalhar às 9, não dava tempo. Entramos, cheguei lá no consultório, cheguei quase chorando, desesperada, explicando o que estava acontecendo. A pediatra do Rafa chegou, olhou e falou, olha, é superficial, pode viajar. Fomos viajar. Chegamos lá, o ouvido do Rafa sangrou por mais 4 dias, não cicatrizava. Fiquei desesperada. Então, assim, foi uma experiência horrível que a gente teve com essa segunda fase do Bera do Rafa. Acabou que ficou tudo bem. Até hoje, olha, isso já faz 7 meses, 6 meses que a gente fez o Bera do Rafa. Até hoje, aparecem umas casquinhas dentro do ouvido do Rafa, que a gente tem que tirar, o otorrino vai lá e tira. E todo mundo me garante que tá tudo bem. Mas assim, machucou além de um superficial, de fato. Aconteceu. A médica, que fez uma super médica consagrada aqui em São Paulo, ótima, maravilhosa, uma querida, ela que fez o primeiro exame do Bera do Rafa, ela que acompanha tudo, uma fofa, mas aconteceu esse erro, né? Acho que na hora de enfiar ele anestesiado, não tem como reclamar, passou além da conta e machucou o ouvido do Rafa. Então essa foi uma experiência muito ruim que a gente teve, que teve, assim, consequências, porque todo mundo ficou em pânico, desesperado, saía muito sangue. Depois, lógico, o otorrino explicou que aqui é uma região muito úmida e demora para cicatrizar, tem todo, né? Não é que nem na pele, assim, é mais difícil de cicatrizar. Então, sofremos um pouco. Mas um super ponto positivo que a gente estava esperando muito fazer esse Bera do Rafa era a confirmação do tipo de perda auditiva que ele tinha. Porque quando a gente fez o Bera a primeira vez, ele era recém-nascido, né? Ele tinha 20 dias de vida. E a gente fez em algumas etapas, porque eu não quis anestesiar. Aí ele dormia, a gente fazia, ele acordava, a gente parava. Acho que eu fiz umas 4 vezes o Bera para conseguir finalizar o Bera. Então foi difícil. Já aconteceu da gente ir lá e não conseguir fazer e voltar para casa. Então eu tava... Poderia existir um erro, né? Já que a gente tentou em tantas etapas com ele dormindo.
E o Bera requer um sono super profundo. Por isso que eles gostam de anestesiar, né? Porque ele tem que estar num sono extremamente profundo. Então, eu estava ansiosa para fazer o teste do Bera, a segunda etapa, para ter a confirmação do primeiro resultado que a gente teve no primeiro Bera. Qual era o tipo de perda auditiva dele. Então, graças a Deus, se manteve leve e moderado. Moderado do lado esquerdo, do lado esquerdo do Rafa é pior, e leve do lado direito. Então, né, no final acabou dando tudo certo, no final a gente teve o resultado que a gente tanto almejou. E outro detalhe que era importante, a gente ainda não sabia se a perda auditiva do Rafa era progressiva, ou seja, se ao longo do tempo ela poderia piorar. E a gente viu que não era. Então, foi um alívio muito grande. O Bera deu esse resultado pra gente. Então, agora a gente não precisa mais fazer o Bera. Daqui pra frente, todos os testes que estão sendo feitos e que serão feitos no futuro são testes de cabine. O Bera, a não ser que aconteça alguma coisa, que tenha alguma dúvida, mas assim, adeus Bera, tá? Então, para você que tá passando por isso, a segunda etapa do Bera é muito importante, tem que refazer depois de 1 ano sim, porque aí ele fixa o resultado do primeiro exame, aí você tem certeza que aquele resultado realmente era o correto, que não teve erro e que tá tudo bem. Então, eu quis contar para vocês um pouquinho dessa experiência do Bera, da segunda etapa do Bera. No final das contas, deu tudo certo, mas foi um desespero total, foi um perrengue, a gente viajando. Não foi fácil, mas deu tudo certo.